justamente o debate que vai tomar conta dessa casa agora no final do ano, enfim, que é o debate sobre o orçamento do Estado. Nós vimos a comissão do orçamento que contemplou diversas emendas apresentadas pela nossa bancada do PSOL, mesmo como subemenda também foram contempladas, emendas que buscaram também aprimorar o processo de transparência e que sinalizam também ações benéficas para o Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, autorizar uma auditoria da dívida pública e da dívida ativa, além de realizar um estudo para a redução dos benefícios fiscais. Vocês viram que nós passamos pelo menos uma semana e meia com pautas de benefícios fiscais a empresas que não tiveram nenhum processo de contrapartida para que pudessem receber esses benefícios fiscais do Estado do Rio de Janeiro. E é importante dizer que quando o Estado do Rio de Janeiro ele acaba cedendo benefícios fiscais, ele está deixando de arrecadar para o orçamento público do Estado. Então, é importante dizer, e não é novidade para ninguém, que estamos caminhando, inclusive, no Estado do Rio de Janeiro, a uma crise semelhante à que vivemos em 2016. E uma crise que teve como diagnóstico o fraco empenho da arrecadação, ou seja, você distribui benefícios fiscais, deixa de arrecadar com os cofres públicos e isso mexe diretamente com o orçamento, isso mexe diretamente com a capacidade que o governo do Estado e o orçamento público de atender a população mais vulnerável. E aí não tenham dúvidas, a gente está falando do Rio de Janeiro, um estado que tem 10% da população que passa fome no Brasil. É claro que a gente fica feliz com os últimos dados apresentados de superação da miséria e da extrema pobreza no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro continua a ser um gargalo de uma situação de precariedade, de situação de vulnerabilidade da população mais pobre. Então, a proposta orçamentária para 2025 aponta de novo o mesmo problema. A previsão de arrecadação para o ano que vem é superior em valores nominais, em apenas 2,8%, comparado com o previsto em 2024. Nossos vizinhos, São Paulo e Minas Gerais, terão, respectivamente, um aumento de 13,5% e 10,5%. Ou seja, o Rio de Janeiro não tem um aumento real da sua possibilidade de arrecadação no Estado. Então fica evidente também que o governo não consegue apresentar mecanismo para aumentar a arrecadação. Como se não bastasse, temos contradições nisso, ou seja, para 2025 está prevista já uma renúncia de receita na ordem de 25 bilhões. Outra contradição, temos um estoque a receber da dívida ativa na ordem de 170 bilhões, valor muito superior ao orçamento do próprio Estado. Então, a efetiva cobrança e arrecadação dessa dívida é pífia. O governo do Estado, governador Cláudio Castro, não diz como vai cobrar esses devedores. E aí é importante dizer que para 2025 a previsão é de arrecadar apenas 0,5% desse valor. Como agravante, temos ainda o regime de recuperação fiscal colocado como solução lá em 2017. Nós estivemos aqui contra o regime de recuperação fiscal porque os termos trazidos no plano já apontavam a agiotagem que o governo federal, praticado lá naquela época pelo Bolsonaro e o Paulo Guedes, já colocaria o Estado do Rio de Janeiro na situação que está, num poço sem fundo. Com a exigência da adesão, vocês vão lembrar, eles pediram que vendesse a SEDAI, privatizasse a SEDAI e, de novo, a gente tem a situação de penúria da população que não recebe água, não recebe esgoto tratado na sua casa, mesmo que tenha privatizado a SEDAI, e vimos várias pessoas aqui, deputados e deputadas, defendendo a privatização da SEDAI, e a gente viu, privatizou
piorou. A população não recebe água encanada dentro de casa, não recebe esgoto tratado, saneamento básico de maneira concreta. A gente precisa lembrar, de cada 10 leitos ocupados no Brasil, 7 estão ocupados por pessoas que tiveram, por decorrência, doenças também por conta da falta de saneamento básico. Ou seja, investir em saneamento básico é um investimento direto em saúde pública, e a gente viu que privatizou a SEDAI, não temos saneamento básico, não temos água e não sabemos aonde foi parar o dinheiro da venda da SEDAI, 22 bilhões que foram por água abaixo no ralo do governador Cláudio Castro, que até hoje não demonstrou como foi gasto o dinheiro da venda da SEDAI. Então, o governo já adiantou que haverá um reequilíbrio financeiro da concessionária e que isso levará a um aumento extra da tarifa para a população, ou seja, privatizou, piorou, o dinheiro foi de ralo abaixo, e o governo está apontando um reordenamento com a concessionária e a sua conta de luz, ou de água, desculpe, sua conta de água chegará mais cara diante dessa renegociação da tarifa extra para a água e o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. E isso que o governo faz, né? E isso tem nome, isso é estelionatário. Isso é estelionato. O governo enganou a população quando vendeu a SEDAI dizendo que ia resolver o problema do acesso à água no estado do Rio de Janeiro. Então, esse regime de recuperação fiscal fez com que o estoque da dívida consolidada chegasse a 196 bilhões. Em 2025, destinaremos do recurso quase 11 bilhões para pagamento dessa dívida. Essa despesa anual aumenta, obviamente, todos os anos. Hoje, o governo Cláudio Castro está tirando recursos da Previdência para pagar a dívida pública. De novo, aposentados, pensionistas vão sofrer com a lógica, porque alguém tem que pagar essa conta, né? E quem paga essa conta? Quem depende da Previdência. Quem paga essa conta? Aqueles e aquelas mais vulneráveis no estado do Rio de Janeiro. E isso é uma crueldade, isso é sem dúvida nenhuma uma covardia com os aposentados e pensionistas, e que não tem justificativa plausível para se fazer isso. É imprescindível que o governo busque uma repactuação do regime de recuperação fiscal, algo que não foi apontado de novo na LOA, no PPA e no PET. Não vimos nenhum suspiro de tentativa de renegociação dessa dívida e repactuação do regime de recuperação fiscal. Então, também gostaria de discutir o impacto dessa política na vida das pessoas, que é também materializado dentro do orçamento. Em 2025, teremos mais recursos para a segurança pública do que para a saúde e educação. Ou seja, não adianta o governador ver o caos na segurança pública e dizer que não está investindo. Investiu muito em segurança pública, investiu mais dinheiro do que em saúde e educação. E por que a população ainda continua refém de uma lógica de confrontos, tiroteio e guerra que o governador Cláudio Castro faz todos os dias no estado do Rio de Janeiro, em especial dentro das favelas e periferias? Por que não resolveu o problema? Porque o problema não está na lógica orçamentária quando se diz sobre segurança pública, porque segurança tem mais dinheiro do que educação e saúde juntos. Isso se resolve com política de segurança que garanta a dignidade humana, que garanta a possibilidade da prevenção e da inteligência como estratégia fundamental. Mas no orçamento da segurança a gente vai ver lá, de novo, como aconteceu nos anos anteriores, a retirada de orçamento previsto para inteligência e informação. Ou seja, é um governo que prevê a lógica da guerra e do confronto, mas não prevê a prevenção e a inteligência como elementos centrais para evitar o tiroteio, porque não existe bala perdida. Essa bala sempre acerta um corpo. Nas últimas 48 horas, acertou um corpo de 3 mulheres
3 mulheres, uma no Complexo da Maré, durante o confronto dentro do Complexo da Maré, uma médica dentro do Hospital Marcílio Dias foi assassinada com um tiro na cabeça. É disso que se trata essa lógica de tiroteios sem fins e de confronto, de uma lógica de guerra que o governador Cláudio Castro impõe à população do estado do Rio de Janeiro, gastando seu dinheiro, que deixou de investir em saúde e em educação, mas investe mais na segurança pública, sem que qualquer pessoa que viva no Rio de Janeiro de hoje se sinta segura nesse estado. E aí, super importante dizer que esses recursos não pode ser banalizado. O pior é que esses recursos também não significam esse compromisso que eu estou falando, inteligência, investigação e prevenção de crimes e da violência. A LOA de 2025 prevê um pouco mais de 2 milhões para o programa de inteligência e segurança da informação da Polícia Civil. Ou seja, 2 milhões, quando a gente vai ver o orçamento para a segurança pública chegando aí a quase 13 bilhões. Ou seja, pouquíssimo para a inteligência, pouquíssimo para a informação e para a investigação. Então a gente militarizou o orçamento do Estado sem que tivesse, evidentemente, um retorno para a população. Todo mundo se sente inseguro no estado do Rio de Janeiro. Trata-se do mais do mesmo, para concluir, senhor presidente, porque as pessoas estão morrendo na mão do Estado, no braço armado do Estado. É isso que significa, porque a gente vê mães, pais chorando, a gente vê famílias inteiras destruídas e o governador sequer coloca uma solidariedade à população. Às vezes diz que foi um efeito, foi ali, estava ali trocando tiro, a gente tem certeza não, eu quero investigação, eu quero saber da onde que saiu essa bala e eu quero que as pessoas sejam responsabilizadas por retirarem a vida de inocentes no estado do Rio de Janeiro. Então, aponta também, é importante dizer, o descompasso desse orçamento quando falamos do combate à miséria e à extrema pobreza. Dados do IBGE mostraram que no estado 4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, sendo 1,2 milhões em situação de extrema pobreza. Logo, poderíamos esperar um esforço ao combate à miséria e à pobreza em 2025, já que o governador Cláudio Castro não fez até agora. A gente poderia imaginar que ele está se sensibilizando com as pessoas passando fome dentro de suas casas, mas não, principalmente com o fim do programa Supera RJ, que nós vimos e lutamos contra ao fechamento e o término do programa Supera RJ, que era o principal programa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos referente à segurança alimentar, que teria ali uma redução de 26 milhões. A política pública para as mulheres também foi impactada. A gestão operacional do Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher da Polícia Militar terá uma redução de 94%. Ou seja, a nossa polícia, que faz o seu papel, agora não pode fazer o papel de prevenção à violência contra a mulher, porque o governador do estado tirou 94% dos recursos que garantiria que a polícia protegeria a vida das nossas mulheres. É um descompasso o orçamento do estado e haverá, não tenho dúvida, uma precarização das ações de enfrentamento a violência contra a mulher e atendimento às vítimas, assim como a promoção de ações de igualdade de gênero e ampliação ao acesso a políticas públicas. E para finalizar, realmente, senhor presidente, me desculpe me alongar, mas são muitos temas, eu poderia ficar horas falando aqui, mas a gente tem que trazer a questão do transporte. Recentemente teve um estudo do Tribunal de Contas do Estado que apontou que a tarifa do metrô deveria ser R$2. É isso mesmo, você deveria estar pagando R$2, mais barata. Mas o usuário hoje paga R$ 7,50. Trata-se da tarifa mais cara do Brasil e muitas pessoas esquecem disso. Hoje, o Rio de Janeiro, a tarifa do metrô é a tarifa mais cara do Brasil.
Trata-se também, pensar do transporte aquaviário, o Tribunal de Contas determinou que o governo apresente esclarecimentos sobre a nova licitação das barcas, porque encontrou uma série de irregularidades que vão afetar o serviço. Estamos falando de um contrato de quase 2 bilhões de reais. Na saúde, com a intensificação das OS, as organizações sociais, presenciamos também a precariedade dos serviços prestados e o recente absurdo da contaminação por HIV de pessoas que estavam na fila do transplante. Ou seja, o Rio Saúde também numa situação extremamente delicada quanto à relação também de possível corrupção que a gente espera que seja investigada. Então, concluo afirmando que os números apresentados na proposta orçamentária de 2025 mostram que o cenário fiscal para os próximos anos é preocupante, a inércia do governador é muito evidente, não há um projeto que garanta que o Estado do Rio de Janeiro tenha as suas contas saneadas. Pelo contrário, a crise de 2016 pode ser atualizada em 2025. Muito obrigada, senhor presidente.